Hello! Tudo bom com vocês, pessoal? Eu sou a Lizzy, seja bem-vindo aqui ao meu canal Suculentas na América. Espero que vocês aproveitem o próximo vídeo, que eu vou falar a respeito de berçário. E eu trouxe para vocês a Lovely Rose. O vídeo não é da Lovely Rose, mas o berçário é da Lovely Rose. E só para deixar vocês atualizados, esse aqui é o vaso que eu acabei montando com a decapitação da Lovely Rose. Eu acabei cortando, ó, e coloquei aqui alguns talinhos dela para ver se brota também. E aqui é como ficou ela decapitada, tá bom? No vídeo vocês vão ver como que eu fiz o meu berçário, tá? Deixem seu comentário, deixem seu like, compartilhe se vocês gostarem. Me falem de onde vocês estão falando, tá? Vai ser legal bater esse papo com vocês. E é isso. Espero que vocês aproveitem o vídeo. Bora ver? Bom, pessoal, eu tenho aqui hoje essa Lovely Rose que eu decapitei, porque ela tem realmente essa característica de ficar bem pescoçuda, tá? Ela tem o galho bem alongado. Eu já deixei secando por alguns dias. Olha esse galho, gente. Olha que enorme. Ele tava quase quebrando. E aqui, né, onde tava tudo coberto de folha, tá? E as folhinhas estão todas aqui, ó. Eu tirei as folhinhas porque elas brotam muito bem por folhas, tá? Então, eu deixei, ó, fiz o corte e deixei secando, tá? Não usei a cola como da outra vez, ó, já vocês podem ver. Olha como tá. Já tá bem sequinho, eu já posso plantar, tá? Então, mas o que eu quero mostrar para vocês neste momento é como que eu faço o meu berçário. Então, o que que eu fiz? Eu posso ter feito, né, a decapitação ou não dessa forma e retirar as minhas folhinhas. Olha só quanta folhinha. E colocar para fazer o meu berçário. E para fazer o meu berçário, hoje, o que que eu vou usar? Eu vou usar um potinho pequeno, como esse aqui, um potinho de iogurte comum, um potinho de plástico. E vou usar, aqui ele já tá pronto, com pó de coco. Ó, o pó de coco, ele é bem fininho. E ele é bom porque ele auxilia na formação de raízes, porque ele é muito fininho. Ele é muito soltinho, tá? Aqui eu encontro o pó de coco dessa forma, ó. Ele vem em bloco, assim. E aí, você coloca na água e ele vai absorvendo a água, porque ele vem compactado e fica dessa forma. E aqui é mais fácil das raízes crescerem. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou pôr isso pra cá. A única coisa que eu vou fazer é pegar aqui essa parte aqui, né? Que é onde tem aqui onde tava grudadinho, ai, ai, ai. Onde tava grudadinho na folha, né? Na plantinha, né? No caulezinho. E vou colocar aqui, ai, caiu. Vou colocando todas elas aqui assim, ó. Tem gente que coloca assim. Mas o que que acontece? Ah, antes de eu falar sobre isso, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Aqui, eu não fiz furo, tá? Eu não fiz furo, mas eu recomendo vocês a fazerem furo. Eu não fiz furo porque ela não vai ficar na chuva e eu só vou borrifar a água, tá? Superficialmente, porque assim que nascer o bebezinho eu já faço o transplante, tá? Vamos acompanhar isso juntos. Então, neste momento, né, se você tem um local onde você pode colocá-la que não vai pegar chuva, não tem problema. Então, tem gente que coloca assim, e eu não coloco assim, por quê? O que acontece? A folha vai ficar em contato com a terra, tem umidade até no ar, em que nós, né, respiramos, tem umidade. E essa umidade entre a folha e a terra pode fazer ela apodrecer. Então, assim, ela vai ter menos contato com o ambiente externo. Outra coisa, quando vier a raiz e o brotinho, já vai estar aqui na terra. Ela não vai ter que fazer por onde ir,
ficar procurando o espaço, onde que tá a terra, tá para cima, tá para baixo, e aí depois você tem o trabalho de ter que enterrar aquela raizinha. Outra coisa é que dessa maneira você consegue colocar muito mais folhas do que se você pôr assim deitado, né? Ó, aqui eu coloquei 2 folhas, mas se eu colocar assim, tá só o suficientezinho para ela ficar em pé. Ó, eu tenho espaço para colocar mais folhas. Ai, caiu. Então, é assim, aqui é muito soltinho esse pó de... Ó, essa folha tá muito amarela. Ela já está desidratando. Ela ainda tá firminha, mas eu tenho certeza de que se eu pôr essa folhinha aqui, ela não vai resistir. Então, eu não vou nem perder meu tempo com ela. Infelizmente, essa folha não está saudável o suficiente para brotar. Outra coisa, eu tenho uma outra folhinha aqui, ó, de agavoide. O que que acontece? Aqui, ó, na pontinha, essa folhinha, ela quebrou. Não sei se... ela já tá translúcida, tá meio mole já. Então, o que que acontece? Ela quebrou bem aonde eu tinha aqui, entendeu? Não saiu completa. Essa folhinha de agavoide aqui, ó, ela ficou um buraquinho. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, bem aqui, entendeu? Onde nasce, tá aqui. Mais atrás ela ficou danificada, rasgou um pouquinho. Essa folha, ela não vai brotar, infelizmente, ó. Tentei tirar a folha, ó, a folha saudável até, mas tá vendo, ó, porque aqui ela ficou danificada, ó, ela já tá ficando translúcida, ó, molinha aqui. Essa folha não brota, tá? Então, tem que ser uma folha que esteja, ó, durinha, que não esteja machucada e que aqui, essa parte aqui, que é onde vai dar o crescimento, esteja intacto, para dar certo o teu berçário. Tá certo, pessoal? Isso aqui, tá? Eu não vou ficar mexendo com ela, né? Ela não vai ficar caindo assim. Você vai colocar em um local de muito boa luminosidade. Aquela janela onde você tem o seu solzinho da manhã, por exemplo, que não fique muito forte, porque elas não têm raiz. Não tendo raiz, não tem absorção de água. Isso também significa que você não vai fazer rega, não precisa umedecer essa terra aqui. Não precisa jogar água, não precisa borrifar, não precisa nada, porque não tem raiz, não tem como fazer absorção. Como que a água vai chegar lá dentro dessa folhinha e nutri-la se não tem raiz? Então, você só vai começar a borrifar uma aguinha a partir do momento em que tiver raiz, tá? Isso vai acontecer dentro de 1, 2 semanas. Se você tiver na época do inverno, isso pode levar um pouco mais de tempo. Levando em consideração a espécie da planta, isso também vai levar um pouco mais de tempo. Tem plantas que são mais rápidas, tem plantas que são mais demoradas. Mas você vai perceber, você pode levantar ela. Ah, tá vindo alguma coisinha? Beleza, bota lá de volta. Esconde, tá? Porque é algo chamado fototropismo. Você deve esconder aquela parte ali no escurinho, e isso vai influenciar, vai estimular a brotação dessa folha, tá? Aí, se você tentar tirar e você vê que tem uma resistência, é porque já tem raizinha. A partir desse momento, você pode, né? Se você tiver no calor, você pode, sei lá, todos os dias ou a cada 2 dias, aí você vai vendo a necessidade de você borrifar e manter aquela raizinha um pouco mais úmida. E assim que tiver os bebezinhos vindo, né? Você, né, tiver grandinho, você pode ir retirando. Eu tenho um outro potinho de uma outra planta, não é da Lovely, mas eu tenho em um estágio bem inicial e eu vou mostrar para vocês.
Voltando aqui, pessoal, olha, esse aqui é um outro vasinho que eu comecei a fazer o berçário. E olha só, que coisinha mais fofinha. Tá? Essa folhinha, eu não consegui deixar ela em pezinha daquela forma, porque ela tava bem redondinha. E olha só. Olha só que gracinha, gente. E às vezes acontece isso aqui, ó. A folha, tá vendo? Olha só, ela até começou a dar uma apodrecidinha, mas ela ainda está mantendo aqui o bebezinho bem, tá? Não. Ó, outra coisa que eu quero mostrar é aqui, ó, olha só. Aqui eu já tenho bebezinhos formados com raízes. E aí, eu coloquei aqui. Eles ainda são muito frágeis, tá? Não pode ficar no sol pleno. Você vai aumentando a quantidade de sol aos poucos, né? Se você tiver um vaso mais alto, coloca ele embaixo para que faça um pouco de sombra, tá? E ele não receba muita luz solar. Ele precisa de luz solar para desenvolver, mas não pode ser muito o suficiente para queimar. Tá? E aqui você pode borrifar mais frequentemente, porque a raizinha dele ainda é bem pequena e você não quer encharcar, tá? Mas se deixar secar, ela vai morrer facilmente. Então, precisa borrifar água, tá? Não é encharcar, com uma frequência maior, enquanto ainda são bebezinhos assim, tá legal? E eu quero mostrar aqui, essa aqui é um vaso que deixa eu subir aqui. Eu já tinha feito a decapitação, tá? Vocês podem ver, ó, tem 3 tocos aqui. Ai, meu Deus. E aí, o que eu fiz? Né? Decapitei e deixei o vaso assim mesmo. Replantei, deixei secar e replantei as cabeças, né? E olha só, era isso aqui, ó, uma folha que ficou deitada e tá com bebê. E vocês podem ver aqui, ó,